Ok, pessoal, 9h16 da noite, bem-vindos todos vocês aí. Hoje vamos falar sobre ciência, cientificismo e cientologia. Acho que eu vou começar pela cientologia. O que vocês acham? Ou começarei pela ciência? Bom, deixa eu saudando aqui vocês. Vamos lá, o primeiro que chegou foi Dose de Chá, Ana Cigana e o Kesley. Que nome, hein, filho? De Hollywood. Hoje vamos falar sobre Hollywood aqui, né? Kesley. Estrelando Kesley. Jones. Davi. Pedro, Davi, Igor, Guilherme, Alessimar, Reginaldo, Emanuel, membro Wellington Serri, membro Eloy City, Guilherme, Roberto Vasconcelos, Paulo Henrique, Gustavo Oliveira, Éder Alexandre, Rodolfo, Red Pill, Geiel, é isso? Kabuki, Miguel, José Dilson, Thiago, Gabriel, Bruno, Randall, enfim, fala a todos de vocês aí. É isso. Bem-vindos novamente. Esse é o tema da live de hoje, né? Primeiramente, vamos falar. Eu nunca fiz isso. Deixa eu pegar aqui para ver. Tem muita coisa para passar para vocês aqui. Olha só, o termo ciência. Exatamente. Eu nunca tinha falado da cientologia, né? Tem gente que até confunde cientificismo com cientologia. Então a gente vai aqui explicar direitinho, tá, gente? Conhecimento atento, aprofundado de algo. Corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Esse é o termo oficial de ciência. A gente sabe que, na prática, é o método científico. Isso que é ciência, né? Vamos botar assim. Então, vamos falar de ciência primeiro, que não há mistério, né? Acho que a ciência se propõe a não ter mistérios. Se não sabe, não responde, estuda-se mais, enfim, fala que não sabe, etc, etc, né? Depois a gente passa para a cientologia e vamos fechar com o cientificismo, beleza? Tudo bem? Então, vamos falar aqui, inclusive tem aqui, mais uma vez, ilustrando para vocês, as regras para a vida do Neil deGrasse Tyson, que nós vamos recitá-las quando falar a questão do cientificismo, que esse cara aí é um cientista aclamado, né? Inclusive muito idolatrado pelos cientificistas, né? Mas vamos falar de ciência primeiro e vamos passar um senso para vocês que vai interligar como que tudo tem base religiosa. Sim, inclusive a ciência, né? Era uma coisa só, ciência e religião era uma coisa só. Era um estudo, né? Eram observações do mundo à nossa volta e tentar interpretá-los com a nossa cabeça de uma época, né? De uma geração. Então, é o mesmo pilar, a mesma bios, ciência e religião, né? Depois se separaram e agora estão tentando juntar de novo. Mas vamos chegar lá. Eu queria que vocês observassem esse vídeo que eu vou botar aqui, que muitos são novos aí no canal. E como a gente tem tantos vídeos, né, na nossa videoteca aí, fica meio que no meio da multidão. Então eu vou botar aqui para vocês um vídeo que eu fiz com a Geise há um tempo atrás sobre a questão... deixa eu pegar aqui, botar aí para vocês aqui. Vamos botar maior. Observem esse vídeo primeiro, que é muito interessante, né? Inclusive para os amigos cristãos que já estão, né? Vamos observar direitinho isso aí. Esse vídeo aqui que eu fiz com a Geise, sei lá quando. Isso aqui deve ter mais de um ano, né, cara? Igreja Católica, devemos as conquistas científicas a ela? É bem interessante que você ouça isso aqui, tá? Ciência, medicina em relação à religião. Parece histórias conflitantes, né? Heterodoxas, mas
Exemplo do que vocês viram no último vídeo, quando o Geise e eu analisamos as postagens teístas, principalmente a vertente católica, né, a página mais católica daquelas duas que a gente analisou, você percebeu aquele senso de que aqueles memes a maioria dos memes eram voltados a essa linha de raciocínio. Teve padres, teve freis que estavam envolvidos com a ciência e até tiveram algumas descobertas bastante relevantes para a sociedade, tipo aquele padre católico belga, né, que formulou a teoria do Big Bang. Então eles pegam aquilo, enumeram alguns cientistas tidos católicos e atacam na nossa cara dizendo aqui, ó, o que o ateísmo fez para a sociedade. A Igreja Católica inventou universidades, a Igreja Católica tem esses padres aqui, tem esses sacerdotes que formularam teorias científicas importantes. Logo, o cristianismo está certo, logo Maria pariu virgem, logo Jesus é Deus e vocês estão errados como ateus. Ou seja, eles acoplam tudo, que já é o maior dos erros. Porém, tem um erro também inicial, que é pegar para si méritos dos outros. Porque eles passam um senso, eu não sei se você vai concordar comigo, eles passam um senso de que, assim, se não existisse a Igreja Católica em dado momento na sociedade, nessa linha do tempo, a gente não teria os aparatos científicos que temos, a gente não teria descoberto muitas das coisas. Nesse senso. Eles tentam, né, introduzir esse raciocínio, sendo que a Igreja Católica ela atrasou em 200 anos o avanço da ciência, né? Mas eles querem associar tudo de produtivo que teve na época da Idade Média, todas as descobertas, sempre a pessoas envolvidas com a Igreja Católica. Mas é importante também a gente lembrar que, naquela época, quem não fosse católico poderia ser caçado, né? Caça do estilo literal mesmo. Era questão de sobrevivência, até mesmo profissional, do médico, do cientista, se dizer do lado da instituição que mandava na sociedade. Porque na época a igreja e Estado era exatamente a mesma coisa. Você vê até pelo esse censo do YouTube, né? Muitos aí tidos ex-ateus, que não provam uma vírgula que a gente analisa aqui nesse canal, na nossa playlist ex-ateus, e tantos outros aí falando de Cristo, mas no dia a dia não querem nem saber de religião de nada, não conhecem nada da Bíblia, mas ficam falando de Jesus para quê? Porque eles sabem que é a maioria da população brasileira, ou seja, vai atrair views, vai atrair inscritos, vai vender curso, vai vender livro. Agora, você imagina na época que não defender a Cristo e não defender a instituição católica custava até mesmo a liberdade e até mesmo a vida. A vida. Então, claro que o cara vai se dizer católico, senão nem trabalhar ele poderia. Ainda mais no ramo de ciência. Os cientistas que não concordavam muito bem, ou vinham com teses muito avançadinhas, que refutavam muito na cara as coisas bíblicas, a igreja perseguia. E se o cara não se dobrasse, aí ia perseguir fatalmente, né? Mas, por que eu estou dizendo isso tudo? No vídeo de hoje, nós vamos provar que aquilo de sempre, né? Mas não vou cansar de bater nessa tecla. Se é para a gente dever alguma coisa, alguma gratidão histórica, né? Gratidão eterna por alguma religião em relação à ciência, que não temos, né? Mas é só um dos incisos. Por acaso o cara professava uma religião, por acaso o cara poderia torcer para algum time, enfim. Mas se é para a gente dever alguma coisa, alguma religião, então vamos se aprofundar mais nessa terra, cavucar a raiz mais profunda, voltar de forma mais longínqua nessa linha do tempo e agradecer aos politeístas e não ao catolicismo. O catolicismo é muito novato, né? O cristianismo é muito novato na nossa sociedade. Vocês estão cansados de observar esses materiais aqui no nosso canal. Mas hoje eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Em relação à medicina, eu trouxe aqui hoje o juramento de Hipócrates. Hipócrates, o pai da medicina moderna, o grego, o politeísta Hipócrates. Tá? E até hoje, em muitos países, o juramento de Hipócrates é dito nas cerimônias da entrega dos canudos, da formação dos médicos, né? E eu vou pedir
a Geise para que ela leia para nós o juramento de Hipócrates. Preste bastante atenção. Pode ir lá. Eu juro por Apolo, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomam por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou essa arte. Fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Ter seus filhos por meus próprios irmãos. Ensinar-lhes esta arte. Se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino. Meus filhos, hoje meu mestre, e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei esta operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Muito bem. É bem curtinho, né? Então esse juramento, os médicos, eles têm como vamos dizer assim, a ética, a honra da profissão calcado nesse juramento. Né? E hoje vamos falar um pouquinho desse juramento. E ele já começa citando 4 deuses, né? Jura por Apolo, Esculápio, Ígia e Panaceia. Olha só! Hoje a gente jura por Deus, né? Não mas qual Deus? Mas juro por Deus. Qual Deus? Aquele Deus seja louvado da nota de real. Será qual Deus, né? Qual Deus, né? Tem a cara ali de uma figura nada brasileira, né, na nota, né? Parece um romano, né? Parece, sei lá. Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. Por que isso não é falado? Por que isso não é falado nas pagininhas católicas que falam que a gente deve a eles a ciência? Olha que paradoxo, né? Devemos à Igreja Católica a ciência. Reparem, pessoal, Deus Apolo, citado logo no início do juramento de Hipócrates, tá? Invocado até hoje com os médicos, né? Na sua devoção em honra à medicina, à sua profissão, agir com honra, com ética. O Esculápio, dito ali, é isso? Por Esculápio, Ígia e Panaceia. Vocês sabem que Apolo é o deus Sol, né? Um dos deuses solares aí. Muito popular na época lá da Grécia e de Roma também. Claro que o nome Apolo é a versão grega da coisa, né? Eu vou falar aqui a versão grega. O Esculápio, que está ali, nada mais é do que o Asclépio, tá? Deus da medicina e da cura. Você está vendo essa figura que está passando aí na tela? É familiar, né? A figura da medicina. Geralmente você vê muito em jaleco de médico. Não sei se você já reparou aquele bastão, aquele cajado com as 2 serpentes se cruzando. É o símbolo do deus Asclépio, né? O deus da medicina e da cura. Deus politeísta. A Ígia, ali citada, e a Panaceia também são deusas gregas. Por acaso você já tomou banho hoje? Alguns banhos. Alguns banhos. Eu também tomo banho
todos os sábados. Seu Madruga. Acho que foi a Chiquinha que falou, né? Seu Madruga, sei lá. Mas, enfim, brincadeiras à parte, por que você toma banho? Por que você toma banho? Por que eu tomo banho? Por que você dá banho no seu cachorro? Por que você escova os dentes? Por que você limpa a casa? Por que você desinfeta o vaso? Enfim, higiene, não é? A higiene vem da deusa Ígia, por isso o nome higiene. Mas quem norteou os pilares da civilização ocidental, hein? O catolicismo, o cristianismo, novatinho? Não. Você vê que até várias palavras, e já fiz vários vídeos, pessoal, falando sobre isso. Dá uma conferida nesse vídeo que está passando aqui no card. Tá? Ali eu narro várias, dezenas de palavras e significados que usamos até hoje, que veio do politeísmo grego. Tá? E um deles, que eu estou abordando nesse vídeo, por exemplo, a Ígia, a deusa Ígia, que daí que veio o nome higiene, tá? Que é justamente a filha do deus Asclépio da medicina e da cura, ou seja, higiene e uma boa saúde tem tudo a ver, né? Justamente, você vê a definição para a época é bem aceitável, né? Que não aceitava as pessoas crerem nesse sobrenatural até hoje, mas para os padrões da época era bem aceitável e avançado, né? Você vê, a higiene tem tudo a ver com a medicina e a cura. É filha da medicina e da cura, né? Os gregos estavam passando esse senso. Deusa da limpeza e da sanidade, né? A Ígia, que vem a palavra higiene, tá? E a panaceia? Essa palavra você já deve ter ouvido, né? A deusa Panaceia também é a deusa da cura. É meio que ali um namorico ali com Asclépio, sabe? Então é a versão feminina da cura, tá? A deusa da cura. Também ali filha de Asclépio. Na verdade não era um casal, né? Era filha. Mas deu para entender. E Panaceia quer dizer cura para todos os males, né? A palavra grega Panaceia. Você vê, se a gente não está aqui abrindo câmera e revelando essa curiosidade, muita gente não sabe, né? Já está embutida na nossa cultura ocidental, essas palavras, higiene, panaceia e tudo mais, mas as pessoas não sabem as raízes. Não sabem as raízes. É muito interessante você conhecer as raízes, né? Tudo é história. Tudo é história. Então, já que é para pagar pau para alguma religião, vamos falar o português, claro? Então, vamos pagar pau, então, para o politeísmo. Logo, os deuses politeístas são os que existem. É um senso absurdo, não é? É. Então por que seria a favor do catolicismo, se sim, se ali fosse verdade que devemos a ciência graças aos monges católicos, ao padre lá, enfim. É o mesmo senso, né? Não, mas tem nada a ver isso aí que você está falando, né? Não é por isso que os pagãos estavam certos, que os seus deuses existiam. O verdadeiro Deus é o meu. Mas eles usam desse argumento o tempo todo, né? Mas, exato, mas eles usam. É só vocês conferirem aquele nosso vídeo que a gente analisou as páginas dos crentes no Facebook. Porque para eles tudo é motivo para poder justificar a suposta existência do Deus deles. Tudo é Exato. Tudo fundamenta essa suposta existência. Exato. Por quê? Porque o sobrenatural não acontece de fato, eles não apalpam nada plausível, nada falseável, então eles bolam outras coisas para dar ares de veracidade à crença deles. Não, vocês estão errados, porque na verdade vocês nos devem, porque a Igreja Católica teve o cientista tal que era Frei, o cientista tal que formulou a teoria do Big Bang era padre. Logo, o catolicismo está certo. Logo, a Bíblia, os relatos sobrenaturais existem. Mas esse Frei, esse padre, ele fez ciência se baseando em Bíblia? Lendo a Bíblia? Claro que não. Inclusive, a teoria do Big Bang, ele não refuta a ideia de... Eu canso de falar isso. A ideia de um Deus, desde que seja um Deus deísta. Mas refuta, sim, a ideia de um Deus revelado por livro de revelação, sim. Um Deus de criação. Igual está no Gênesis. Então, é contraditório. Em vez do católico acordar, peraí, um padre formulando a teoria do Big Bang, mas o Big Bang não tem nada a ver com o relato do Gênesis. O cara não acorda. Fazer aquela conexão. Bom, então algum dos dois está errado. Ou a teoria do Big Bang ou o Gênesis. Mas não, eles querem usar os dois. Aí o católico pega, tá vendo? O padre que formulou essa teoria do Big Bang aqui, ateus, vocês devem a gente.
Então a Bíblia está errada? Escolham. Vocês estão fazendo um duplo pensar. É pegar duas ideias ao mesmo tempo, que são heterodoxas, e dizendo que são homogêneas. Ou o padre belga estava certo no Big Bang, ou ele está certo em ser padre. Não existe... Não tem liga. Não existe parceria entre essas duas ideias. Não tem como juntar todas elas em um pacote e usar isso como uma argumentação para tentar nos convencer de que eles estão certos. Não existe. É realmente... Ah, sim, estava mutado aqui. Botei aí esse vídeo que eu fiz com a Geise aí no chat ao vivo, tá? Porque tá na metade do vídeo ainda, mas já deu para ter uma ideia aí de onde eu quero chegar, né? Que a gente deve, né? Só existe ciência, né? Só existiu ciência moderna porque foi alicerçada ali por povos politeístas, né? Com base pagã, né, base religiosa, e as duas coisas surgiram juntas, né, ciência e religião era uma coisa só, né, fenômenos naturais tinham que ser interpretados pela humanidade, tinham que ser catalogados, estudados, tinham que ter uma razão de ser, né, então essas religiões ancestrais foram aí as nossas primeiras, vamos dizer, né, vou dizer, né, claro, foi aí a nossa primeira ciência, né, é uma coisa só. Resumindo, é isso que é ciência, né? A gente só está aqui hoje trocando essa ideia, esse conhecimento, enfim, vocês estão me observando, vocês estão aí no chat por causa da ciência, né? A gente deve isso à ciência, óbvio, né? Mas, entretanto, todavia, a ciência vem, e a gente vai falar isso quando chegar à etapa do cientificismo, fique até o final da live, ela vem sendo aí sabotada, ela vem está sendo invadida pela questão política, né? Hoje em dia tudo é a questão política e a gente vai falar isso daqui a pouco sobre quando chegar na sessão cientificismo da coisa, tá? Então isso que é o problema, né? Agora sobre o que é a cientologia, né? A cientologia, muita gente pensa que é uma seita, né? É uma forma enganosa, tá, gente? Teve já ramificações, tipo essa daqui, ó, que tudo o ser humano cria vertentes, né? Uma coisa absurda. Não tem sossego mesmo. Por isso que controle central é sempre negativo, tanto pela religião como pelo Estado, né? Essa é a minha opinião, minha visão de vida. Tudo tem que ser soluções locais e descentralizadas, né? Vamos falar aqui ainda hoje sobre a sonda Voyager, né? Se você se interessa por esses assuntos, e eu vou provar para vocês que tudo passa de um senso religioso também, né? Então, os discos de ouro, né, que tem na sonda Voyager, tem um disco de ouro, né, para os ETs botarem lá o hip hop. Vamos falar disso também essa noite. Calma aí, tem muita coisa hoje. Deixa eu me localizar aqui. Essa aqui, ó. Olha que interessante. Isso é uma ramificação, tá? Seita que acredita que o mundo foi colonizado por aliens e preocupa o governo holandês, né? Isso vem escorar muito aquela teoria também dos antigos astronautas, né? Que eu até acho bem mais plausível do que o mundo espiritual, né? Eu acho mais plausível, mas também carece de muita coisa, óbvio, né? Mas essa seita, que tem relatos da infiltração e tal, enfim, essa aqui veio derivada, né, uma variante aí da cientologia, né, discordantes e tal, e vai virando um monte de coisas aí. Quem quiser ler essa matéria aqui sobre essa seita
derivada aí da cientologia. Mas a cientologia em si, ela é uma religião, cara. Ela se transformou em igreja. Primeiramente, pegando aí a cronologia, ela era uma instituição normal, como se fosse um clube, é meio como se fosse tipo uma maçonaria, né? E depois passou a ser religião, porque os caras, olha a sacada dos caras, que o pastorzinho de esquina aqui já saca isso há muito tempo, né? Que transformando aquele habitat ali, aquele grêmio, né, em igreja, oficialmente pelo Estado, eles conseguiriam abono de impostos. Olha que maravilha, né? Eu não sei por que eu ainda estou perdendo meu tempo e não transformo a garagem da minha casa numa assembleiazinha de Deus, para pelo menos abrir ali aos domingos. Vou no cartório, registro tudo, e minha casa não paga mais IPTU. Olha que maravilha, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei por que eu estou fazendo aqui ainda, que nem um like vocês deixam ainda, mas tudo bem. O melhor virar crente mesmo, que é mais unido. Eu acho que é uma questão de princípios mesmo, né? Não sei, sinceramente, estou pensando seriamente, sabe? Mas aí, os caras da cientologia, deixa eu ver se eu arrumo uma foto aqui. Eu não botei a foto deles aqui, eu esqueci, burro pra caralho, eu esqueci, mas, bom, a nossa thumb de hoje revela isso. Um dos templos é esse templo azulado aí, da cientologia. E também não me pergunte por que eles usam uma cruz, né? Se vocês forem pegar um dos símbolos da cientologia, é uma cruz com alguns tipos raios de luz saindo assim por trás da cruz, né? Eu não sei por quê, porque vocês vão aqui entender, não entendendo, do porquê que eles são chamados de igreja e porquê que usam uma cruz, já que não tem muito a ver com Deus cristão, não. É uma maluquice total, que é um balaio de gatos que não dá para entender nada, uma salada louca, né? Essa cientologia. Eu só sei que eles são uma igreja, é uma religião reconhecida. Se você botar imagens aí, inauguração aí do... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Hoje é para a gente fazer um estudo aqui aprofundado, né? Você já achava a Igreja dos Mormons uma maluquice, meu amigo? Você tem que ver isso aqui. Poxa, eu queria bem pegar. É muito, muito legal, né? Muito bonito. Eu queria achar essa matéria, mas acho que é essa daqui, gente. Eu vou botar essa imagem aí na tela. Uma inauguração aqui, ó, da Igreja dos Mormons, da Cientologia. Você vai achar, se você pesquisar, aqui a gente só fornece os elementos iniciais para você se aprofundar, se você quiser, né? E fica lotado, sabe qual é? A inauguração de igreja Cientologia fica lotada. Eles alegavam, alguns anos atrás, que essa religião crescia em 4 milhões de adeptos por ano em todo o mundo. Sempre se duvidou desses números, né? Mas tanto faz. Hoje em dia está em descrédito total por causa de muitas questões judiciais nos Estados Unidos, né? Eles fazem muito recrutamento de gente famosa, né? Em Hollywood e tal. Um dos mais famosos aí que são membros da Igreja da Cientologia é o Tom Cruise, né? E o John Travolta, entre outros artistas de Hollywood aí. Muitos não se revelam, outros se revelam, mas geralmente se revelam, né? Porque é uma forma do ir de pregar deles com um artista de Hollywood. Então é bem chique, né? Você não vai ver aqueles caras num sol do Rio de Janeiro de 40 graus, com roupa social, terno, aquele terno surrado, cheio de bolinha, né? Aquele cheiro de naftalina, né? A suvaqueira com a Bíblia debaixo do braço. Você não vai ver isso. Você vai ver o John Travolta, o Tom Cruise, entre outros aí, fazendo a pregação e fazendo o ir de pregar deles, né? Pelo menos tem essa coisa de diferenciado mesmo. Mas também quando um dos atores debanda, e tem penalidades severas também, tá, para os membros e tudo mais, né? Mas quando um deles revela, aí tem vários vídeos no YouTube aí revelando, né, as queixas de alguns famosos que deixaram essa religião que muitos ainda acreditam aí como uma seita. Mas não é seita, não. É uma diferença técnica, tá, pessoal? Mas é uma religião. Se você for cogitar essa igreja aí da Cientologia, é a religião mais nova que tem, mais nova até do que o Islã e o cristianismo, óbvio, né? Mas como muitos ainda consideram seita, eu nem cogito muito essa igreja da Cientologia como uma religião das grandes religiões, não é, né? Então fica valendo mesmo o cristianismo e o Islã como mais novatos. E confunde muito também, até porque usa a cruz também como símbolo, essa Cientologia, né? Então vai entender essa maluquice.
Então, a história começa da cientologia o seguinte, né? Pô, eu queria pegar aquela imagem, cara. Cadê aquela imagem? Templos suntuosos, né? Muito bonitos até. Deixa eu pegar esse aqui que tá bem bacana. E esse aqui é pequeno, hein? Geralmente é nos Estados Unidos, né? Pô, isso é bem bonito mesmo. Olha que bacana. Templo da Cientologia. Você vê que eles usam uma cruz, né? Uma cruz com os raios de luz saindo por trás da cruz. Tipo uma rosa dos ventos. Lembra uma rosa dos ventos também. É uma maluquice total, não dá para entender direito. Acho que os próprios membros dessa Cientologia não entendem direito o que é exatamente isso, né? Mas, assim, dando uma pincelada rápida, digamos, qual é o deus da Cientologia? Não sei exatamente. Sinceramente, não me aprofundei tanto nessa religião aí, que até para mim, até outro dia era uma seita. Pesquisando sobre isso que eu soube, que já é reconhecida como religião. Então, agora que eu estou nos estudos sobre isso, gente. Mas não é tipo um deus, não, sabe qual é? Na verdade, vamos botar aí, o deus seria Xenu, Xenu com X, E-N-U, Xenu, e o famoso chapeuzinho em cima do E. É o nome do grande líder deles, né? O norte espiritual da parada. Então eu vou botar aqui Deus entre aspas. É o Xenu, que na verdade ele é um deus de carne e osso, né? Que seria aí um líder alien, né? Alienígena. É um líder alienígena que veio para a Terra há 70 milhões de anos atrás. Desculpe. Religião tem que ser coisa séria, né? Mas vamos lá. Ele veio para a Terra há 70 milhões de anos atrás. Para que ele veio para a Terra? Eu vou fazer uma alusão aqui que vocês vão entender. É tipo Portugal fez com o Brasil, na época do Brasil colônia. Todo vagabundo, todo picareta, vigarista, bandido de Portugal, eles mandavam para cá, como se fosse o Alcatraz. Era tipo, o Brasil foi por muitos anos o Alcatraz de Portugal, né? Então, por isso que, deixa eu ficar quieto, a genética brasileira é pavorosa. Né? Deve ser por isso. Tanta corrupção, tanta coisa assim, né? Porque passa na genética. Então, no Brasil, tinha muita gente vinda de Portugal que era foragido de lá, ou então o próprio governo, né? A monarquia portuguesa mandava para cá, então essa genética se espalhou pelo povo brasileiro, que a gente vê até os dias de hoje os resultados. Então, esse Xenu era um grande imperador da galáxia. Isso aí mesmo, né? Não é Star Wars que eu estou falando aqui, isso é uma religião reconhecida aí recentemente como religião, não é mais seita, pessoal. Tem aí seus templos aí, conforme vocês estão vendo, maravilhosos e tal. E é isso. E tem muita gente graúda da grana. E o engraçado é que eles transformaram justamente em igreja para não pagar impostos, né? Mas tem muitos artistas bilionários que fazem parte. Então, acho que os caras querem se dar bem a tudo custa mesmo, né? Não tem jeito. Então, porra, só o Tom Cruise, né, cara? Só que o Tom Cruise ganha por dia de direitos autorais e etc., dava para sustentar todos os templos aí da Cientologia. Mesmo assim, os caras são isentos de impostos, né? É engraçado, né? Você vê que Estado e religião, eles vêm da mesma BIOS, eles se protegem. Eles se protegem, vocês podem perceber isso. Né? São todos contra nós, pessoal. Todos contra nós. Todos. Político, líder religioso de grande agremiação, são todos contra o povo. Todos, né? E aí, vamos voltar à história do Xenu. O Xenu é um líder intergaláctico, né? Ele foi um imperador. Parece que ele era o imperador de 70 planetas, e todos habitáveis. Isso há 70 milhões de anos atrás, talvez até Marte, né? Não sei, dizem que tinha oceano em Marte e tinha vida em Marte lá no passado longínquo. Isso que a ciência afirma aí, né? Então, talvez ele seja imperador, era imperador dessa parte também. Aí ele veio para a Terra para jogar alguns ETs prisioneiros, rebeldes, e vamos dizer assim, o Fernandinho Beiramar, lá da galáxia da puta que o pariu, aí ele pegou e vinha para cá fazer da Terra tipo Alcatraz, né? E jogava esses ETs nos vulcões, como forma de punição, como se fosse a pena de morte, né? Os piores ETs das galáxias onde esse imperador Xenu dominava esses planetas, ele mandava para a Terra, né? A Terra foi como se fosse o Gulag, né? O campo de concentração do Xenu. E ele jogava esses ETs no vulcão. Só que esses ETs tinham espírito. Olha só que engraçado. E esses espíritos estão vagando pela Terra até hoje
que é meio como se fosse aí o comparativo com o demônio cristão, né? Os espíritos demoníacos cristãos, né? do cristianismo tradicional. Então, só que são espíritos de ETs, olha só, os caras mesclaram, porque tem aquela divisão, né? Tem sempre aquela divisão. O cristão fala que os ETs, o cristão geralmente fala que os ETs e os OVNIs são fenômenos espirituais, que ali é o demônio querendo se passar por alguma coisa para enganar a humanidade, entendeu? E enganar a humanidade. Esses OVNIs e tal, ETs, são tudo demônios, né? Já o pessoal mais voltado para ufologia e o pessoal teórico dos antigos astronautas dizem que até na Bíblia, quando se fala dos deuses, e os outros livros sagrados, quando fala dos deuses, atividades no céu, etc., etc., o próprio Eliseu, né, o Elias, né, subiu na carruagem de fogo, tudo aquilo ali, Enoque, né, os Anunnakis, etc., tudo aquilo ali não é nada de deuses espirituais, e sim são os visitantes de outros planetas físicos. Então, cada um tem essa vertente. Agora, esses caras não, eles mesclaram as coisas, né? Tem os ETs que realmente visitaram a Terra, porém, os ETs também têm espírito. Espiritualizaram a questão dos ETs. Olha só que coisa, onde isso vai parar, né? Então, aí esses espíritos dos ETs mortos pelo Xinu, que ele veio até a Terra punir os ETs nos vulcões da Terra, mas é engraçado, né? Não tem outro tipo de punição? Será que só o planeta Terra tem vulcões? Fica a curiosidade. É só jogar os caras no vácuo, num buraco negro, jogar os caras no Sol, né? Não tem como. Jogaram aqui na Terra, nos vulcões. Então, o que atrapalha a humanidade, trazendo tanta guerra, conflito, fome, miséria, etc., segundo os cristãos, são os demônios. Né? Segundo o pessoal da cientologia, são os espíritos dos ETs punidos pelo Xinu. Aí vai de cada um, né, gente? É uma coisa muito engraçada isso tudo aí. Muito engraçada mesmo. Ai. Bom, o seu fundador é o L. Ron Hubbard. Acho que é isso. L. Ron Hubbard. E engraçado que ele era autor de ficção científica. Aí você já liga os pontos, né? E o autor líder é o David Miscavige. Acho que é isso. David Miscavige. Agora, o seu fundador, o que iniciou essa treta toda, o Ron Hubbard, ele era um autor fracassado de ficção científica. Aí você já une as coisas. No fundo, todos os caras que falam dos atributos sobrenaturais dos livros sagrados, porque a gente tem que saber dividir, tem coisas históricas realmente, mas também tem a questão aí do sobrenatural, que é onde a gente entra com o nosso ceticismo, né? São meio que autores de ficção científicas que foram levados a sério demais, né? Virou verdade. Onde divide ficção científica de verdade absoluta inquestionável, né? Então, nisso aí, eles dividiram. Até aqui é ficção científica, daqui para cá, agora vai ser verdade absoluta inquestionável. Virou instituição, virou igreja, uma agremiação protegida pelo Estado, né? É curioso tudo isso, né? No fundo, tudo é assim, né? Se vocês forem ver, tudo é assim. Agora, já pincelamos a questão da ciência, vocês veem que devemos a ciência moderna ao paganismo, né? Você vê que os símbolos usados até hoje na ciência são pagãos, são em homenagem a deuses pagãos, então você vê que a ciência não está liberta, não é heterodoxa à religião, e sim são mais parentes do que você imagina. Eu afirmo aqui, sem medo de errar, que ciência e religião sempre foram uma coisa só, por milênios na nossa sociedade. Ali, depois do iluminismo em diante, que veio dar uma separada, são irmãos separados, são irmãos briguentos, assim como o islamismo e o cristianismo. Tá? É a mesma bios, mas e se brigam, né? Assim como o nazismo brigou com o comunismo, mas é a mesma bios, né? de socialismo e tal, de regulação do Estado, etc. Então, é tudo uma coisa só. Não é só porque se divergem em muitas coisas e se brigam que não vem da mesma bios, do mesmo tronco evolutivo, para pegar aqui o gancho que eles falam, né? Então você vê que todos esses símbolos, tudo pagão, tudo alegações pagãs, né? Tudo foi aí até mesmo reaproveitado, inspirado e dado a sequência, né? Mas as raízes são politeístas, provando, como sempre. Pega o conteúdo do vídeo que eu botei no início da live.
que você vai tirar essas conclusões e fora outros artefatos aí, tá, gente? Então, não há dúvidas sobre isso, tá? Outra matéria aqui, ó, sobre a cientologia, que é ligada a essas questões mesmo, que saiu há um tempo atrás que o Tom Cruise, cara, ele quer se proteger de ataques alienígenas, né? Eles têm muito essa coisa aí que meio que o fim dos tempos vai ser baseado nisso, tá? Porque tá no dogma da cientologia que vai ter a guerra dos mundos, né? Teremos aí uma guerra galáctica, né? Intergaláctica, que vai ser aí o fim dos tempos. Vai ser tipo guerra galáctica. Olha, é bem mais maneiro, né? Eu acho que esse apocalipse deles é bem mais maneiro também, cara. Eu tô gostando, hein? Vai ser tipo uma guerra intergaláctica. Olha só que legal, né? Com certeza, essas questões, que não dá para se separar de política, é muito usado pelos globalistas, porque essa questão de invasão alien, etc., etc., fomentado também por esses atores famosos, queridinhos de Hollywood, fomentam uma constituição global, né? Fomentam um globalismo político também, porque a humanidade tem que se juntar numa coisa só para se proteger de uma ameaça externa da Terra como nunca antes, né? Então, tudo isso são aí, eu sei que parece maluquice, mas parte deles, né? Eu só estou aqui noticiando. Então, vem muito também embarcado disso. Então, eles precisavam ter um braço do globalismo também nas religiões, pessoal. E está aí a cientologia. Nada não tem como, cara, é inescapável, tudo é política, né? Não tem como isso aí. Tem essa notícia aqui, é muito engraçado isso aqui, lê isso aqui só que você vai achar amor barato. Eu gosto dessas histórias, sinceramente, eu gosto bastante. Vou deixar aí no chat, quem quiser ler depois. Então, tudo está interligado, vocês vão entender, ou já estão entendendo, espero eu, aonde eu quero chegar com o contexto dessa live aqui. Então, vocês vão pegando cada elemento que eu estou separando aqui. Tá? Beleza? Vamos falar um pouquinho do cientificismo, né? Vamos falar aqui um pouquinho agora do cientificismo. Bom, é notório que boa parte dos cientificistas, eles são ateus, né, e agnósticos. Infelizmente, né, parece que a questão religiosa, conforme eu botei na descrição da live de hoje, tudo tem base religiosa e é uma coisa que não tem como fugir, tá? Parece que é uma coisa que não tem como fugir, por mais racional que você seja e dito aí livre pensador, ateu, secularista, etc., humanista, aquela palhaçada toda de jargões que inventam por aí, já é uma tentativa de religião, né? Porque você tem que categorizar direitinho, tem que ter termos oficiais, se você falar errado já leva uma bronca, né? Aquela coisa toda. Por quê? Já é uma tentativa do ateu, assim, é uma coisa no subconsciente, dele retornar a práticas religiosas. Então ele vai delegar aí autoridades, né? Enfim, etc. Mas conforme eu tinha dito, o problema, né, da ciência de uns tempos para cá é que ela tem sido usada aí como meio político, né? Temos visto isso principalmente aí na questão atual de 2020, né, da questão do vírus. Então, em nome da ciência, em nome de tudo, se perde liberdade, né? Vários políticos aí estão impondo as suas diretrizes para tirar a liberdade da população em nome da saúde, em nome da ciência, etc., etc. Então, a gente tem que ver que há muito interesse também da indústria farmacêutica, né? Porque remédio não foi feito para te curar, foi feito para remediar, o próprio nome diz, né? Remédio não é cura, né? Eles têm a cura de muita coisa, só que eles não revelam. Eles preferem ir te botando coquetéis ali, tipo da AIDS. Tu acha que eles não têm mais a cura da AIDS? Que eles ainda não têm a cura da AIDS? Claro que tem, só que eles preferem te vender coquetéis. Eu penso isso, entendeu? Fora outras questões aí. Então, quem está lucrando muito, conforme nós estamos vendo nesse cenário atual, são os laboratórios, principalmente aí os que fazem a vacina para o Covid, né? Que eles não dão garantias nenhuma, e mesmo assim você está sendo obrigado, né, a se vacinar.
E se acontecer algum sinistro, porque está suscetível, né, eles não pagam nem a coroa de flores, nem o caixão para o seu familiar, né, que for vítima aí. E está acontecendo aos montes, né, pessoal? Conforme a gente já alertou muito, aí, principalmente no César Alternativo. Mas é página virada, né, porque o povo gosta mesmo de ser cobaia, né? Então você tem que ser cético e não apenas ateu, porque principalmente os políticos, a nível até global, estão usando os cientistas e laboratórios e tudo mais. Já mostrei até no outro canal que o faturamento mensal desses laboratórios é astronômico, né? Sendo que eles vendem uma coisa sem nenhuma comprovação, que está fazendo até muito mal para muitas pessoas. E se der algum mal mesmo, igual está dando, eles não se responsabilizam em nada. Quer dizer, eles só ganham, né? Então é uma coisa que já foi politizada há muito tempo, e a gente vê isso já há bastante tempo, né? Com a questão do aquecimento global, etc., que é tudo uma fajutícia, é tudo para regular as pessoas, regular os países emergentes, né? É patente das produções químicas, né? Por exemplo, dos gases, né? Sempre a troca dos gases por outros menos poluentes, aquela palhaçada toda. Então, eles têm esses agentes, tipo Greta Thunberg, etc., etc. Né? Lá no César Alternativo, eu tenho uma playlist exclusiva só para refutar a questão de aquecimento global antropogênico, né? Que é uma grande farsa isso aí também, uma forma de religião atual que muitos aí estão submetidos, principalmente os ateus, né? Então, você vê que os cientistas sofrem pressão política, né? Os seus laboratórios, as suas academias sofrem pressão política para falar o que tem que ser falado, né? Contra a população, principalmente mais pobre. É isso que geralmente acontece, tá, pessoal? Então, o cientificismo, o que é o cientificismo? Vamos dizer aqui, o termo oficial. Vamos lá. Cientificismo é a tendência intelectual ou concepção filosófica de matriz positivada. Que afirma, isso aqui já é péssimo, né? Positivado, que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade. Pode ser a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar autêntico rigor cognitivo. Bom, conforme eu já até falei, faz o maior sentido. Nós só estamos aqui agora por causa da ciência. Logo, tudo que é alegado em nome da ciência é automaticamente verdade e o pior, não pode ser questionado mais. Isso que é o cientificismo prático. O que eu li é o cientificismo oficial, o termo oficial. Mas a questão prática que temos visto, principalmente de 2020 para cá, mas não somente nesses anos, mas antes, é que tudo que é alegado em nome da ciência, porque algumas coisas funcionam pela ciência, graças ao milagre científico, vamos dizer assim, né? Conforme a nossa live aqui agora, é um milagre científico, né? Estamos no futuro. Você está aí a milhares, talvez milhões de quilômetros de distância me ouvindo e me vendo em tempo real. Isso é um milagre científico. Mas só porque algumas coisas são boas, deram certo, que a gente tem que baixar a cabeça, e principalmente vindo da mídia tradicional, e acreditar em tudo. Isso aí já é o cientificismo prático, né? É o cientificismo prático da coisa. E conforme já dizia o Neil deGrasse Tyson, que é um cara adorado pelos cientificistas, olha as teses que ele tem para as regras da vida, né? Questione a autoridade. Isso é feito pelo... Você vai descobrir até se você é um cientificista. Às vezes você é e não sabe. Questione a autoridade. Quando ele fala isso, ele não está falando de pastor e padre. Ou não está falando somente deles. Está falando, inclusive, de cientistas, de academias científicas, daquilo que a imprensa noticia. Né? Tanto é que você vê abaixo a conclusão. Nenhuma ideia é verdadeira só porque alguém diz que é, incluindo eu. Ou seja, ele está falando de si próprio, que é um cientista aclamadíssimo. Então, ou seja, né, você tem que questionar até mesmo ele. Você faz isso ou você acredita cegamente porque é ele falando, ou porque a imprensa noticia que você tem que tomar essa vacina, porque senão você... Enfim, e quem critica alguma coisa sobre isso é um anti-ciência. Então, você é simplesmente um cientificista, né? Você está caindo nessa religião aí também. Tudo é base religiosa. Esse é o tônus da nossa live de hoje para explicar para vocês. Tudo tem base religiosa, né? Aí segue aqui, ó. Pense por si próprio, questione a si próprio. Não acredite em algo só porque quer acreditar.
acreditar em algo não torna verdadeiro. Inclusive, isso vai além das fronteiras das religiões tradicionais de devoção a deuses, certo? Ou errado? Teste ideias pelas evidências adquiridas, pela observação e experimentação. Teste ideias pelas evidências adquiridas. Adquiridas por quem? Pelos outros? Pelo Neil deGrasse Tyson, ele chega no seriado Cosmos e te fala? Por você, seu animal. Por você. Ah, mas eu não tenho como. Então não bota sua mão no fogo. Tenta investigar, tenta estudar mais, tenta fazer essa experimentação empírica. Essa experimentação prática. Não tem como? Como é que eu vou conseguir isso? Eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Então, meu amigo, guarda sua viola no saco. Se vem uma outra corrente falando o contrário, você, negacionista, que sei o quê. Não, você tem que respeitar, você tem que analisar e botar em acareação, botar tudo em escrutínio. Estudar aquela outra tese ali. Não seguir o apelo à autoridade. Tanto da mídia, tanto religioso, tanto político, tanto científico. Esse é o papel que eu estou passando aqui para vocês, é o papel do ceticismo pleno. Que esse negócio de só ser ateu não está com nada mais. Não sei se vocês já repararam. Isso não quer dizer nada. Você pode ser ateu e ser um perfeito fantoche do sistema. Religião é só um inciso, é um tentáculo só da Kraken, é uma cabeça da Hidra. É isso que vocês têm que entender de uma vez por todas, né? Eu te pergunto aqui, meus amigos, teste as evidências adquiridas pela observação e experimentação dos outros ou a sua própria? Penso que é a sua própria. Aí eu te pergunto, você tem experimentação? Veja bem o que eu vou falar agora. Você tem que guardar isso aqui para a sua vida. E tem que começar a estudar e pesquisar isso com a mente aberta de um livre pensador. Escuta o que eu vou te dizer agora. Presta atenção, para o que você está fazendo aí. Para um pouquinho com esse déficit de atenção que vocês têm aí. É um entra e sai da live o tempo inteiro. É impressionante. Fica na porra da live. Presta atenção. Escuta, teste ideias pelas evidências adquiridas, pela observação e experimentação. O que se tem, você tem isso sobre a Lua, sobre a ida à Lua. Não tem nada, você tem que confiar, você tem que ter fé. Você tem que ter fé, uma confiança cega, porque você não tem nada sobre isso aí. Nada. Aí vem o imbecil e fala, porra, mas como é que eu vou saber que tal fruta tem tais propriedades benéficas para o organismo? Eu também não tenho que confiar. Mas olha os níveis das devidas proporções, meus amigos. Se você não tiver os níveis das devidas proporções, você nunca chegará na justiça. Você quer comparar? Claro que é uma facilidade de acesso, é uma coisa da nossa atmosfera, do nosso planeta, e é muito fácil de você botar aquilo em laboratório, né? E realmente comprovar. Não há interesse político sobre essas questões. Agora, aquele momento de Guerra Fria, etc., etc., e a gente tem uma playlist no outro canal só sobre isso, né? Desconstruindo Artemis, melhor dizendo. Então, eu peço vocês isso aí. Qual a experimentação que vocês têm? Não tem nenhuma. Então, na dúvida, fica valendo, pelo menos assim, se você pensar, essas duas versões são cativantes, tem realmente bons argumentos de ambos dos lados, porque muita gente está assim, tá? É honesta. Mas não fique na dúvida, opte pela navalha de Ockham. A resposta mais simples é a opção, é a melhor opção. A resposta mais simples é nunca fomos à Lua, porque essa é a condição natural. Nós não temos vida fora do nosso planeta. O nosso planeta é o nosso campo de força. Não tem como, ainda mais naquela época, não tem como o Nixon, usando um telefone analógico, ligar em tempo real para o astronauta e ter menos lag do que essa live, porra. Entendeu? Opte pela navalha de Ockham. As respostas mais simples são geralmente, aí, 99,999% são as verdadeiras. A verdade é simples. Como é que esses caras se ensaiam, esse cara, tipo, metaforando, pegam os erros dos caras que estão mentindo? Porque elaboram demais, dão uma volta, fala bonito, ri para você, é simpático, agrada a todo mundo, e dá aquela volta, floreia, fala palavras difíceis que nem mesmo ele entende. Você pode perceber isso. Quem acompanha esses conteúdos? É ou não é verdade? Então, assim, a verdade é simples, a verdade é caipira. A verdade é poucas frases. Você está entendendo?
Então, aí vai seguindo aqui, ó. Então, olha só a última, e talvez a regra mais importante de todas. Lembre-se, você pode estar errado. Essa humildade na prática, inclusive partindo do seu Neil deGrasse Tyson, dessa turma toda aí, de Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, dessa rapaziada toda aí, e dos cientificistas atuais, esses molecotes aí, não tem essa humildade. Né? Então, são coisas que é bonitinho, tá lá no livro sagrado do cientificismo. Poxa, questione a autoridade, mas tu tá fudido se você questionar um cara desse aí. Você é um anti-ciência. Se você questionar a informação do Jornal Nacional, você é um anti-ciência. Então, o que está escrito é uma coisa, na prática é outra, meus amigos. É ou não é religião? Na Bíblia tem várias passagenzinhas bonitinhas. Até no Alcorão tem. Até no Alcorão tem passagens fofas de amor ao próximo, etc. De justiça. Mas e a prática? É a mesma coisa que isso aqui é a coisa teórica. E cadê a prática? A regra mais importante de todas. Você pode estar errado. O Neil deGrasse Tyson pode estar errado. Quem jura de pé junto com a sua enorme fé que o homem foi na Lua em 69, pode estar errado. Esse é o papel cético, que não pode estagnar no assunto, tem que continuar questionando o tempo inteiro. Nenhuma ideia é verdadeira só porque alguém diz que é, incluindo eu, um cientista, ele está falando. Isso não vale de nada na prática para esses caras. Vocês entendem isso? Estão entendendo onde eu quero chegar? Agora, vou mostrar um negócio aqui para vocês aqui, ó. Olha que engraçado isso aqui, ó. Como esse negócio é uma questão de fé, uma questão idólatra até mesmo, né? Observem, meus amigos. Olha só, primeiro que eles alegam o seguinte, né? A sonda Voyager 2 está oficialmente fora do sistema solar. Isso aqui é tudo imagem computadorizada, tá, pessoal? Isso aqui não é foto real de nada. Inclusive, a maioria das fotos aí que você pega aí, bota no Google Imagens aí, bota planeta Júpiter, Saturno, tudo computação gráfica, tá? Não é foto real de nada. Beleza, pessoal? Inclusive, a maioria das fotos do nosso planeta. Beleza? Aí, para tentar te influenciar contra o alerta que a gente vem dando, eles narram os mantras, como todos, né? Como todo bom religioso, né? Aí o mantra deles é qual? Negacionista, anticiência, conspiracionista, terraplanista. Para te influenciar, para você não dar mais ouvidos ao que a gente fala. Não precisa acreditar, claro. Somos céticos aqui, muito além de ateu. Né? Agora, pega esses elementos e bota em acariação. O que a gente vem falando. Né? Então, tudo isso aqui, ó, essa sondinha aqui de merda, né? Que é tipo a antena da Sky, ela diz que está fora do sistema solar. Fazendo o quê? Como é que eles têm esse controle todo sem perder contato? Né? Sem perder contato. Está fora do sistema solar já. Né? Aí eu vou botar essa matéria aqui, ó. No chat aí. Disse sim. Ele falou lá no seriado Cosmos. Aquelas regras para a vida lá. Você não viu o seriado Cosmos e está com esse símbolo aí, meu filho. Tá, é claro que ele falou isso. As regras para a vida de Neil deGrasse Tyson. Está lá no seriado Cosmos. Aí está aqui, ó. Meu, caramba. Bem interessante, não é? Isso aqui fascina o infantilismo de muita gente, né? Nossa, vamos colonizar Marte, vamos ter bases na Lua, futuramente, né? Vamos viajar e vamos para Marte. Tudo bobagem, isso nunca vai acontecer, pelo menos não na nossa geração, tá? O ser humano lá, nunca. Vai ter, no máximo, um robô, pode ter até um dia e tal, né? Mas não na cronologia que eles falam aqui, nem mesmo as sondas e robôs, tá? É tudo balela, você não tem como comprovar o quê? As regras para a vida lá, do Neil deGrasse Tyson. O que ele estava falando? Você tem que comprovar.
fazer experimentações. Você, né, ouvir o que academias falam, o que cientista tal falou, e você está tendo fé, pô. Igual um pastor falando, a pessoa acredita. Entendeu? Você que tem que ter a experiência da coisa. Como é que você vai experimentar isso? Não tem, né? É meia dúzia, e não precisa enganar todo mundo, pessoal. A NASA, vou falar uma coisa para vocês, é meia dúzia de caras iluminados que estão lá. Nem o presidente americano sabe muito da NASA. Pisa muito lá, entendeu? Então, os fornecedores de peças, até engenheiros, a menina que limpa, entendeu? O banheiro lá da NASA, os seguranças da NASA, ninguém sabe de nada, não precisa envolver essas pessoas todas. Só a cúpula da NASA, que é meia dúzia de imbecis, né, que fazem outros imbecis, e ali os militares, que são os astronautas, são militares, então eles têm que obedecer ordens em prol do bem da nação, de uma competição estatal. Então eles têm que submeter a isso. Então é toda uma máfia que envolve poucas pessoas. Então não é preciso manter o segredo para centenas e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Não é necessário isso. Tá? É uma coisa muito fechada. Você que pensa que é uma questão aberta, não é. A NASA é muito fechada. Tá? É uma questão muito fechada. Agora, eu queria mostrar também para vocês. Olha só essa cretinice olha só essa cretinice aqui que eles falam. Os discos de ouro da sonda Voyager vão durar muito mais que a humanidade. Inclusive, essa matéria aqui é desse ano. É bem interessante, né? Vou botar essa matéria aí no chat aí para você ler. Olha só, pessoal. Em 1977, em 77, a NASA lançou as sondas Voyager 1 e 2 para estudar o sistema solar. A bordo delas, a agência espacial incluiu 2 discos de 12 polegadas, confeccionados em cobre e folheadas a ouro, contendo ali informações sobre a humanidade, com direito a fotos, músicas, saudações em diversos idiomas. Caralho. Que porra é essa, cara? Isso é religião, cara. Isso aqui é uma loucura completa. Isso aqui é loucura, cara. Isso aqui é uma loucura. Botar música, botar informações, inclusive tem coisas perigosas. Parece que tem até as nossas coordenadas, da onde o planeta Terra está. Aí eu te pergunto, meus amigos, e se esses aliens, que se é que existem, que já tratam na premissa que existe, e eles são sempre avançados, já repararam isso? Por que os aliens são sempre avançados? Mais do que nós, inclusive. Ué, pode ser que exista aliens e eles serem mais atrasados do que nós, nem cogito essa possibilidade. Então você vê que é uma questão dogmática. Se existir vida inteligente fora da Terra, eles podem ser mais atrasados do que nós. Por que não? Isso nunca ouvi falar. Eu estou falando agora para vocês. Vocês nunca, com certeza, nunca ouviram falar isso. Porque é uma questão fechada, já virou café com leite. Uma questão inquestionável. Né? Mas vamos dizer aqui, os caras são fodões mesmo. Existem, não há uma única evidência séria. Empiricamente não há. Os caras existem mesmo, e são foda, são bem mais foda do que a gente. Aí eles acham essa porra flutuando lá, vamos pescar essa porra aí, vamos ver o que é isso. Aí eles conseguem ver as nossas coordenadas, que a NASA botou onde está o nosso planeta, que é uma coisa também surreal, né? Que eles conseguirem botar a coordenada certinha do negócio que está já até fora do sistema solar, estão botando as nossas coordenadas lá. É uma coisa também que você não tem como saber como eles fazem isso de jeito nenhum, né? Aí bota a coordenada lá. Aí vamos dizer que eles são hostis. Vamos dizer que eles estão em busca de planetas para saquear, fazer tipo piratas. Como é que fica? Esses caras são imbecis? Esses caras têm fogo no cu? A humanidade não tem sossego, né, rapaz? Tantos problemas aqui na Terra, cara. Tantos problemas. Os caras gastando bilhões com essa putaria. Imagina a manutenção dessa porra. Como é que eles conseguem? Mais uma daquelas perguntas sem respostas. Como é que eles conseguem contato com essa sonda até hoje? Já está fora do sistema solar. Rapaz,
Aposto que você aí vira e mexe, a tua internet vai pro caralho. Perde o sinal quando você entra no shopping. Ô, rapaz, não tem. Isso é religião, cara. Isso é religião. Ouçam isso. Isso é para o despertar intelectual, ético de todos vocês. Esse é o senso cético. Saia dessa bolha ateísta, cientificista, positivada. Rapaz, eu fico pensando aqui, pessoal, se esses caras, se é que existe, você vê, quanto é que eles gastaram nisso aqui? Botar essas configurações e na produção da própria Voyager. E fora na manutenção de comunicação até hoje com essa Voyager. Quanto é que não se gastou e está se gastando até hoje por uma questão de uma premissa completamente improvada até hoje, que é a existência de aliens. Os caras já gastam milhões do contribuinte, principalmente ali americano, por uma coisa que nem sequer a premissa foi provada que existe. Não existe uma única evidência que existe vida inteligente fora da Terra. E mesmo assim, os filhos da puta gastam milhões construindo uma babaquice dessa daí. Isso é coisa de criança. Isso é uma mente infantil, mesmo dentro de cientistas. Os caras podem ser ateu, agnóstico, a puta que o pariu, ser cientista de Harvard, foda-se, tem uma mente infantil. Tem. Todo mundo tem em alguma área. Todo mundo tem problema mental, nem que seja leve e pequeno, em alguma área. É a maravilha da evolução. Nenhum Deus muito sábio nos criou, não é mesmo? Então vai acontecer isso. Não confie na humanidade. Não confie, né? Olha isso. Cara, aí outra coisa que eu pergunto para vocês aí. Disco de ouro. Cara, a pergunta que não quer calar. Eu já botei isso aqui no chat. Toma aí. Então, vou botar aí para vocês aí. Essa matéria. Vou botar aí para vocês essa matéria. Em 1977, a NASA lança sondas que dentro delas também tem um disco banhado a ouro para que, premissa falsa, existe vida inteligente, então nós vamos gastar todo esse artefato aqui e milhões do dinheiro do contribuinte para fazer um negócio para, quem sabe, né, se é que existe, e se é que existe, a maior probabilidade, já que eles gostam muito de lidar com probabilidades, né, estatísticas, etc., a probabilidade de algum alien. Primeiro, a probabilidade de existir realmente alien. Segundo, a probabilidade, se é que existe, eles acharem essa porra. Terceiro, se é que eles vão achar, vamos dizer que eles achem. Já é a terceira probabilidade, hein? Aí eles vão pegar aquela porra ali, vão ver um disco redondo, metálico, dourado. A maior probabilidade de um ET meter essa porra na boca e comer é maior do que eles terem algum equipe. Não, isso aqui deve... Não, vamos botar aqui no nosso toca-fita aqui. Ih, não tem. É muito grande. Deixa eu ver. Nosso toca-disco intergaláctico. Bota lá, bota a agulhinha é feita de diamante. Aí tu começa a tocar lá. Ó. Aí toca Rony Von, toca Roberto Carlos. Aí vai chegar uma hora que vai tocar também as nossas coordenadas, onde a gente está. Quer dizer, cara, primeiro, olha como isso é surreal. Os caras pensam que existe mesmo vida fora da Terra. Não tem prova nenhuma, mas eles fazem tudo isso nessa falsa premissa. 2, se é que tem vida, eles são inteligentes, a ponto de realmente estarem vagando por aí, explorando o espaço. Terceira coincidência que tem que acontecer. Os caras têm que achar essa porra aí, essa sonda, e achando, vão passando por ela, avistando, detectando em algum radar, eles vão ter interesse nela. Tendo interesse, eles vão ter que pegar e abri-la, a sonda Voyager. Abrindo a sonda Voyager, eles vão achar uma porra de um disco, um negócio redondo e dourado. Eles vão ter a sagacidade que aquela porra ali tem sons ali dentro, vamos dizer assim. Aí eles têm um aparelho também que é tipo a nossa vitrola e vai conseguir... Cara, é surreal. É que nem eu disse, a maior probabilidade deles pegar essa porra aí e comer ou enfiar no cu é muito maior do que eles conseguirem tirar dados daquilo ali. E se conseguirem tirar dados,
E nesses dados está a nossa posição no universo. E se eles forem hostis? Já pararam para pensar nisso tudo? Que talvez a gente está vivo até hoje porque nenhum alien hostil nos achou até hoje? Nenhuma sociedade alienígena hostil nos achou até hoje? Já pararam para pensar nisso, seus imbecis da NASA? Não, nunca não. Tudo é flores, tudo é o lado bom da coisa. É a religião. É religião. Que disco de ouro é o caralho? Quanto é que essa porra não custou? Quanto é que essa Voyager não custou, rapaz? A manutenção de contato até hoje com essa merda. O que mudou nas nossas vidas, meus amigos? Nada. Isso é religião. Totalmente religião. Isso é uma palhaçada. Tipo, escorado nessas palhaçadas do Carl Sagan também, que é outro. Se você criticar alguma coisa, você é um merda. Então eu critico aqui mesmo. Carl Sagan, cara, quantos erros, né? Quantos erros esse cara não cometeu? Qual é aquela frase dele, né, famosa? O universo... Como é que é? O universo é tão grande que... Como é que é aquela frase? Deixa eu ver se eu pego aqui. É uma frase famosa dele. A frase do Carl Sagan aqui. O universo não parece ser nem benigno nem hostil, apenas diferente. Nossa, não existe nenhum bem nem mal. Nossa, que legal. Vou pegar aquela frase do universo. O universo seria... Alguém sabe aquela frase de cor? O universo seria um grande desperdício de espaço se não existisse vida, né? Fora da Terra. Alguém sabe aí de cor essa frase? Tudo palhaçada, meu irmão. Tudo religião desses caras aí. Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Pois é, inclusive o que eles alegam. Como é que eles sabem a distância da Terra para o Sol? De um planeta para outro? Como é que eles descobriram o planeta Kepler? Que dizem que parece com a Terra? Quer dizer, essa porra que imensa, gigantesca. Eles apontavam... Opa, aqui! Ih, tem uma bolinha ali, dá um zoom. Ih, descobrimos mais um planeta. Tá há quantos anos lá? Tá 200 anos-luz da Terra aí. Tá 1000 anos-luz da Terra. Cara, é surreal. Cadê as evidências extraordinárias? A NASA não fornece nada de extraordinário. Eu queria achar que alguém sabe aquela frase, mas enfim. Alguém sabe aquela frase do Carl Sagan? Pô, tinha que achar essa frase, cara. Olha só que surreal essa frase. Ah, diz assim, achei. Deixa eu ver se eu botei para vocês. Não dizer que eu tô de sacanagem que ele disse isso. Ele disse isso aqui, meus amigos. Ó. Ele disse isso aqui, ó. Aí, porque dá trabalho para fazer. Deixa eu botar meu... Isso. Ele disse isso aqui, ó. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. O que vocês entendem sobre isso aí? Quero a participação de vocês. Vou nem dar meu viés aqui para não atrapalhar o seu raciocínio sobre isso. Se não existe vida fora da Terra, olha só, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. O que você entende sobre isso aí? Quero a participação de vocês. Tá, o que tem de errado nessa frase? Essa frase
apesar dele ter sido um agnóstico, ateu, sei lá o quê, e muitos ateus cientificistas adoram também esse cara, né? Essa frase dá margem ao criacionismo. Por quê? Qual o problema do universo ser gigantesco e não ter vida nenhuma? Se foi a questão do acaso, não existe erro nenhum. Agora, ele está suplicando ao gigantismo do universo para dar áreas que pode ter vida fora do planeta. Então, há um tônus proposital, intencional, consciente na existência do universo, ou seja, Deus existe. Porque, poxa, como é que pode existir um troço tão gigantesco como o universo e só ter a gente como seres vivos, conscientes? Como é que pode, né? Ou seja, isso aqui dá muito ares a criacionismo. Olha só que tiro no pé. Ninguém detectou isso, eu detectei. Eu detectei. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Meu filho, e deve ser isso mesmo. Deve ser isso. Qual o problema de ser um grande desperdício de espaço? Essa porra toda escura, cheia de estrelinhas. Existe uma questão intencional por trás do universo ser grande? Ele dá ares a isso. Então, qual é a interpretação aí? Qual é a interpretação? Tem gente que está dizendo que eu fumei. Não, quem fuma é vocês, pô. Você que deve estar essa hora lá, ó, fumando uma gostosa, né? Fumando aquele, né? Porra. Cara, se não existe... Olha, ó, tá lá, é só vocês olharem e lerem. Porque muitas pessoas são muito ruins em interpretação de texto. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício do espaço. O que ele quer passar com isso? Pô, existe vida fora da Terra. Dando ares a todas essas teorias de aliens e etc. Por quê? Porque isso tudo enche a NASA de dinheiro, pessoal. Manter essas fantasias. Então eles jogam junto. Eles jogam entrosados. É um time entrosado. Entendeu? Então esses caras cientistas ficam dando, alimentando essas fantasias nos cientificistas, nos jovens, que existe sim. Eu não sei se existe, tá? Eu não vou bater martelo que não existe, não existe. Eu queria que existisse. Mas eu também queria que existisse o mundo espiritual. Eu queria que quando a gente morresse, a gente fosse encontrar nossos parentes que já se foram. Ia ser maravilhoso, ia ser ótimo. Mas eu não sei. Eu não vou basear minha vida nisso. Quais evidências reais? Empíricas? Não tem. Né? Ninguém que morreu voltou. Né? De fato. Né? Então, é a mesma coisa nesse aspecto aqui. É a mesmíssima coisa. Né? Não mudei interpretação nenhuma. Manda essa uma penada aí lá pro Tártaro, lá que tá salgado, tá? Vou fazer jabá no meu canal aqui. Manda lá pro Tártaro, essa criança aí. Vai lá, tobogã e tudo que é lá no colinho do Alexandre. Vai, filho. Fazer propaganda aqui no meu canal, não, filhão. Leva o negócio a sério, tá? Fazer propaganda de putaria ainda aqui, meu irmão. Manda esse cara lá pro... Vai fazer putaria lá no Hades já. Vai lá. Vai lá que o Orfeu tá com a Líria lá te esperando. Tá Eurídice, tá todo mundo lá. Aí você faz um triozinho com eles lá, tá? Aí dá uma carcada na mulher do Hades, faz o que você quiser lá. Aqui não. Aqui é o nosso espaço. Faz lá no puteiro, no Hades, que é o teu espaço lá, tá? Então vamos seguir aqui. Se não existe vida fora da Terra, vírgula, então o universo é um grande desperdício de espaço. Ele dá a entender a vontade dele que realmente tenha. Né? Ou passando uma questão de fé ali também. A fé está precedendo a razão. Né? Porque não tem cabimento o espaço ser tão gigantesco e só ter o planeta Terra com vida. Ainda mais vida inteligente. Então, ele, indiretamente, ele está dando ares que o universo, por ser grande, ele tem que haver outras vidas por aí. E se ele dá esses ares, pessoal, dá um intuito proposital à existência do universo. Ou seja, algum ser
que o pessoal popularmente chama de Deus ou deuses, criou o universo, porque não há sentido dele ser tão grande e ser tão vazio. Estão entendendo? Sei que é tão difícil raciocinar isso. Então são coisas que até pela questão dogmática a pessoa custa entender. Custa a entender, tá? É isso aí, eu acho que você entendeu, Gabriel. É isso aí que eu quero dizer. É isso aí. Eles partem de premissas, na mesma premissa dessa da matéria aqui, pessoal. A mesma premissa dessa matéria que eu acabei de mostrar. Desse treco aí, ó, dessa geringonça aí, ó. Botar um disco de ouro dentro da Void para ficar vagando pela galáxia, diz que está até fora do sistema solar já. Para que isso aí? Tu acha que, primeiro, eles estão se baseando na premissa que já existe. Não, vamos jogar aí, vai que. Mas vai que jogando com o dinheiro do contribuinte. Porque isso aí eles não tiram do próprio rabo, não. Eles pegam do dinheiro roubado de impostos para construir essas merda aí, essas traquitanas. Arriscando numa falsa premissa. É que nem eu enumerei para vocês. Tem que comprar. Vai que existe. Eles contam com isso, que existe. Se existe, é inteligente a ponto de estar vagando por aí, explorando o espaço. Se sim, terceira coincidência que tem que ter, eles vão ter que achar essa sonda. Achando a sonda, eles não vão poder destruí-la. Eles vão ter que pegar com cuidado, que ela já está no espaço há uma porrada de tempo sofrendo radiação. Ela deve estar frágil, algumas peças. Vão ter que abrir com cuidado, achar essa porra desse disco lá dentro e saber o que fazer com esse disco, meu Deus do céu. Só falando assim, né? Porque há vários deuses e várias crenças hoje. Esquece esse negócio de Jesus. Há vários, meu Deus. Vários. Inclusive a ciência. Por causa do quê? Dos relatos dogmáticos. Dos afazeres dogmáticos. É que nem eu brinquei. É mais fácil eles pegarem essa porra e botar na boca e tentar comer do que qualquer outra coisa. O que eles vão saber fazer, rapaz? Se cumprindo todas essas coincidências e premissas, o que eles vão saber fazer com esse disco aí, rapaz? E quem garante que eles realmente são mais avançados do que nós? Talvez eles não tenham nem tecnologia para poder ouvir um disco desse, mesmo sendo mais avançados até. É que nem chegar lá no ano 5000 aqui na Terra, se não continuar passando, né, esse vintage, a geração humana daqui a milênios não vai saber o que fazer com um disco desse, não vai ter aparelho para tocar isso. Né? É igual hoje em dia. Qual aparelho no carro aí que tem toca-fita? Quase ninguém tem. Não vai ter. Né? Então é a mesma coisa. Então isso tudo é criancice, cara. Isso é infantilidade. Isso aqui é infantilidade jogando com o dinheiro dos outros, que é a melhor coisa que a NASA sabe fazer. Isso é uma palha. Já botei isso aqui aí, né? Para vocês lerem isso aqui. Vocês vão morrer de rir com essas coisas aqui, cara. Baseado nessas teorias imbecis do Carl Sagan. Né? Deixa eu ver aqui você. Percebemos com essa frase que não ainda a mesma ter lógica e pareamento nenhum na realidade ou em evidências. Se eu entendi o que você falou, percebemos com essa frase que não ainda a mesma ter lógica. Exatamente. Exatamente. Não tem. A frase do Carl Sagan não tem sentido nenhum, a não ser que ele quer dar intencionalidade na existência do universo. Para você achar um absurdo, né, a esse ponto, o universo ser gigantesco e não ter vida além da gente, é porque você acha que ele foi criado, ele existe por algum propósito, abrigar várias vidas, né? Porque não é possível o universo ser tão gigantesco. Eles falam até que é infinito, né? Que é outra balela também. É outro chute, é um tiro no escuro completo. Como é que você vai alegar? Isso aqui é ceticismo puro, tá, pessoal? Nosso canal é ceticismo puro. Como é que você alega com uma coisa infinita, rapaz, se você não tem como chegar no final?
Isso é a balela completa, né? Pode ser que tenha fim. É tão distante que você não consiga chegar lá, mas não quer dizer que é infinito. Não se provou até hoje que existe alguma coisa infinita. Isso é uma balela sem tamanho, né? Isso é pura crença. É outra questão. É filmar foguetinho, souvenirs, né? Camiseta da NASA, com estampa da NASA, né? É que nem eu botei aqui na nossa thumb, né? De brincadeira aqui. Enfim, Science, NASA, tem ídolos, né? Tem ídolos, vozes que se idolatram, né? Tem os ícones, Pirula, Átila, etc, etc. Tudo devoção, tudo idolatria, mente infantil, não sabe caminhar com as próprias pernas, né? Então tem que ter autoridade, tem que delegar isso, né? E lembre-se, o paizinho de vocês aí, ó, questione a autoridade, não idolatre. Meu amigo, olha lá. Questiona o cientista, questiona a academia, questiona. Você não não experimentou nada, não tem experimentação própria. Então, esquece, cara, esquece mesmo. Esquece tudo isso, gente. Eu estou passando conceitos céticos aqui para vocês, para que é um despertar. E com isso a gente vai aprimorar, inclusive, a própria ciência. Aí sim, vamos ter um decolar na ciência, porque vai ser a ciência pura e simples, cristalina, que coloca em escrutínio tudo, que questiona tudo, mas, conforme eu já mostrei para vocês, né, infelizmente, a ciência, os cientistas estão recebendo ordens políticas, né, principalmente a partir de 2020, estão recebendo ordens. Há interesses apenas no vil metal, no mamon. Apenas isso norteia os laboratórios hoje em dia. Você pensa que cientista não se corrompe, que não tem medo, que não erra, que não recebe influência, não tem viés ideológico e não recebe influência política? Você acha que o interesse dos caras não é só faturar? Veja o que está acontecendo com os laboratórios fabricantes da vacina do Covid. Eles só faturam bilhões todos os meses e não dão uma única garantia às pessoas que estão aí, né? E se acontecer um sinistro, nunca houve isso na história da humanidade. Eles não se responsabilizam. O governo não se responsabiliza, os laboratórios também não, e você vai pagar o pato. Você vai comprar uma caneta Bic usada no Mercado Livre. Você tem pelo menos ali aqueles 7 dias para devolução e o seu dinheiro de volta. Ou seja, algum tipo de garantia. Mas um produto químico sem teste suficiente no seu corpo, foda-se. É um absurdo que a gente está vivendo. Porque é religião. Infelizmente, a boa e pura ciência foi tomada pelo cientificismo e pela política. E a política suja, dizem que toca, vira ouro, né? Não, ela toca, vira bosta. Vira um saco de estrume. E os seus agentes estão espalhados por aí. E vejam como são esses agentes, pessoal. Esses agentes do cientificismo geralmente andam em bandos, igual as agremiações religiosas, né? Eles andam em grupos, se reúnem em grupos para fazer fofoquinha, falar mal e debochar, né? Dos agentes fora da curva, que somos nós, do ceticismo. Se organizam em motins de censura, de denúncia de canais de discordantes, ao mesmo tempo que eles gritam, esperneiam que, por exemplo, o crente, vamos dizer, um cristão está usando o seu vídeo, eles vão lá e alegam isso para o YouTube para derrubar canais de crente, eles mesmos fazem isso em seus canais, usam parte de vídeo dos outros. Quer dizer, há uma molecagem, há um estelionato no meio ateu inquestionável. Falando em questionável, é isso mesmo. A frase que eles falam muito, gente, é o quê? Não, mas isso aí é um fato científico inquestionável. Isso já é religião, você não pode questionar. Isso aí é antítese de ciência, da filosofia científica, que é questionar sempre. Antigamente, os cientistas tinham prazer, né?
eles botavam na mesa as suas formulações teóricas, as suas teses, e ficavam esperando que aparecesse alguém para tentar derrubar. É assim que chegamos até aqui com a ciência que é prática, a ciência prática. A prática, tipo essa live aqui, vocês estão me vendo a quilômetros de distância, isso é ciência prática, energia elétrica, internet, computadores, microfone, né, câmera. Isso é ciência prática, isso aí você tem como chegar, abrir e analisar como funciona. Qualquer técnicozinho aí até você que é curioso consegue abrir uma webcam e ver como funciona. A energia elétrica, você consegue mensurar com um simples amperímetro na sua casa, amador. Então, essa é ciência prática, não é ciência escondida em laboratório. Parece esses caras, esses curandeiros, que só curam nas igrejas. O Hospital do Câncer Infantil está lotado, eles não vão lá. Tem que ser no terreno deles. Mesma coisa é com a NASA. Mesma coisa é com essas argumentações que esses caras fazem. É tudo no terreno deles só. E eles não andam sozinhos. Eles não conseguem falar sozinhos. Vocês percebam isso. Só anda que nem hiena, só em bando. Só em bando, né? Agora, para você ver, o que tem o Felipe? O que eu consigo provar, acabei de falar. O que é provar algo é isso. O que é provar algo? Se alguém chega para você e fala, olha, tem como pessoas a quilômetros de distância se verem e se conversarem, sem ter contato físico. Isso você falando há uns, 50 anos atrás, 100 anos atrás, já pensou você falando isso? Hoje em dia, a gente sabe que esse aparato é a internet, que são as telas, que são as câmeras, os microfones, né, os cabos. Mas hoje você tem como fazer o empirismo disso. Você sabe que existe. Você toca, você analisa, igual eu estava falando. Agora, você alegar uma coisa dessas, você atribuir gastos absurdos, financeiros mesmo, do dinheiro de quem é obrigado a pagar imposto para sustentar a NASA, e você alegar que uma sonda tem um disco de ouro dentro que vai durar mais do que a humanidade, quer dizer, eles jogam um apelo ao absurdo, igual a religião. Um dia Jesus vai voltar, pode ser hoje, pode ser daqui a 1 minuto, mas pode ser daqui a 1000 anos. Vocês entendem isso? Como há uma disparidade incrível de propósito, de comparativo? Entendeu? Então é uma coisa que é empírica, que você sabe como funciona. Como é que eu vou ouvir alguma coisa? Eu sei como funciona isso aqui, eu posso abrir e ver como funciona. É uma coisa que é simples. Agora, você botar um disco de ouro numa sonda que está além da galáxia, além do sistema solar, e dizer que tanto gasto e propósito, energia gasto é para um dia, quem sabe, seres que nunca foram provados acharem aquilo ali, saber lidar com aquilo ali ao ponto de conseguir interpretar aquelas mensagens. Gente, tem músicas aqui naquele disco, eles alegam que tem músicas, tem saudações em várias línguas humanas. Cara, é uma piada, né? Isso aí é piada. O Derek está dizendo assim, eu tenho medo do Covid e também da vacina. Na Valha de Ocã. Não se mexe em time que está ganhando. Essa porra já não tem mais de 1 ano e meio? Você não está vivo aí? E eu canso de falar, os nossos próprios anticorpos têm porcentagem de eficiência muito maior do que qualquer vacina no mercado hoje. Estou falando de Covid, tá? Não se mexe em time que está ganhando. Isso não é agora, não começou esse mês, gente. Não é ebola, não é antrax, não é peste negra. Calma. Nossos anticorpos, geralmente, na maioria da população, vai saber lidar com isso. Igual está sabendo lidar. Né? Cara, peraí. Né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que é isso mesmo. Não consegui decifrar o seu nome, mas é uma sopa de letrinhas aí, não sei se é homem ou se é mulher, mas obrigado pelo seu comentário. É mais ou menos isso. Acho que elas gostam, né? As pessoas gostam de ficção, mas tem que saber separar as coisas. Eu também gosto, pessoal, de ficção. Vamos fazer aqui a análise junto com o Regis, né? Deixa eu ver aqui, está tudo pronto.
Vamos fazer mais uma análise de filme, né, da Matrix. Vai ser bem bacana. Já estou combinando aqui com o Regis para a gente fazer aqui uma análise do filme. Mas quer dizer, cara, a gente tem que saber separar realidade e ficção. Não é isso que alegam aí? Em relação às religiões comuns, né? Todo mundo alega isso. Mas e as outras coisas, gente? Né? Mas eu acho que é isso aí mesmo. As pessoas gostam dessas coisas assim mesmo. Olha, a questão é o seguinte: você vê o que falavam do Freud, por exemplo, que era pseudociência. Psicanálise é pseudociência. E aí, como é que fica? Falam que parapsicologia é pseudociência também. E aí, como é que é? Né? Essa questão da psicologia é interessante mesmo. E é uma área muito pouco falada. Né? Fala aí, Alves, beleza? Vale Deixa eles, cara. Já foi avisado já, entendeu? Já virou essa página aí já há muito tempo. É focar na gente, né, cara? Venom 2, beleza, então. Venom 2. Velozes e Furiosos 9. Interessante isso aí. Essa pegada deles aí, vamos ver. Porque Hollywood já revela a verdade há muito tempo, né? Você vê a questão da cientologia como é ligada a Hollywood, né? Daí que você tira. E a cientologia dá ares para justamente a Guerra dos Mundos. Inclusive o filme que o Tom Cruise fez, né? Guerra dos Mundos e tal. E ele realmente acredita nisso e está querendo. Ele já está fabricando um bunker contra ataques alienígenas, né? O Tom Cruise, já mostramos aqui nessa live. Então isso dá ares a um governo global mesmo. A humanidade tem que se unir num governo mais centralizado ainda, a nível global, para poder combater o inimigo externo. Dessa vez o inimigo externo. Parece aquele filme, né? Tropa de Elite 2, agora o inimigo é outro. Então é a cartada do sistema mesmo para tentar fazer uma constituição global finalmente. Isso já é abordado, tá? Inclusive em matérias da mídia tradicional, só você pesquisar aí que eles já abordam a necessidade de ter uma constituição global. Agora, que isso tem a ver com volta de Jesus e tal, não acredito nisso. Né? Mas é a questão da maldade humana mesmo. Agora, olha que interessante também. Olha que interessante isso aqui. Eu já contei essa história aqui por alto no canal, né? 1938. Pânico após transmissão de Guerra dos Mundos. Ou seja, esse filme do Tom Cruise, ele parece que é um filme, tem um filme mais antigo, ele é apenas um reboot, né? Acho que é um negócio assim. E o filme foi baseado num livro, numa obra literária, né? Que o radialista, eu vou botar essa matéria aí para não me estender muito, já tem de live já. Não quero me estender mais não, gente. Leiam essa matéria depois aqui, que é aquela história da Guerra dos Mundos, que o radialista ele noticiou, né? Pela imprensa, rádio naquela época era fortíssimo, né? Muito mais, era até mais do que a TV hoje, né? O rádio naquela época. Então as pessoas realmente paravam do lado do rádio para ficar ouvindo, almoçando, conversando. Era a distração das casas, era o rádio, né? E o cara narrou a Guerra dos Mundos do livro, que tinha lugares sendo atacados e tal, e as pessoas acreditaram mesmo, né? Saíram em desespero pelas ruas querendo fugir. Depois vocês dão uma olhada nessa história, pânico coletivo, etc. É a mesma coisa que acontece hoje, pessoal. Você ouve falar no Jornal Nacional, no Fantástico, essas coisas, aí tem entes da ciência carismáticos, tipo Átila, tipo cientificistas do YouTube, que só vivem rindo para você, nunca te desagradam, só vivem com a canjica aberta, um cenário coloridinho, legal, etc. Ou um cara casca grossa, carismático, tipo Drauzio Varela, aí eles estão falando, você está caindo de cabeça. Entendeu? Você está caindo de cabeça. Não pode permitir um negócio desses. Né? Ai, mais uma. Manda uma penada aí, filho. Manda aí, moderadores. Manda só uma penada aí lá pro. Isso. Vai lá. Então,
é uma coisa que passa no instinto das pessoas a fé, né, na autoridade. Pô, tá saindo na imprensa, pô, tá sendo noticiado no rádio, é mesmo. Eu não tô vendo nada. Não tem experimentação nenhuma, não tem empirismo nenhum. Eu tô pegando meu carro desesperado e com a minha família pegando a estrada. Sabe? Eu tô olhando pro céu, não tô vendo nada, mas estão dizendo aqui que tá acontecendo, né? Então, é fé, pessoal, é religião. Vejam esse caso aqui, muito interessante, que na CBS Rádio da época, 1938. O que aconteceu? Muito interessante. Depois até o cara explicar ao público que focinho de porco não é tomada, meu amigo, queriam até matar ele, né? Queriam até linchá-lo. Ele respondeu ao processo, acho que foi preso por um tempo, depois soltado, um negócio desse, né? Observe essa questão aí. É isso, gente. Eu acho que foi bem proveitoso hoje. Fica essa lição aí, aprenda com humildade, porque foi assim que eu aprendi também, né? Eu não inaugurei nada. Também desconstruí muita coisa em relação principalmente a ciência, essas coisas. Então, tenha a mente aberta, né? Seja um livre. Você quer ser livre pensador? Você se arroga um livre pensador? Então, o livre pensador tem que ser assim. Não tem jeito, tá? É desagradável no começo, assim como a gente estava na religião lá, né, tradicional, e a gente começou a ver vários assuntos, várias coisas chegando, e a gente recusava no começo. Não, que absurdo, questionar, meu Deus. Não, isso é uma verdade absoluta e inquestionável. Ora, vocês não estão aqui agora? A coisa mais certa desse mundo era, primeiro, ou talvez até em segundo lugar, que você vai morrer um dia e que o seu Deus existe. Isso é uma coisa inadmissível alguém sequer duvidar. Vocês hoje não são ateus? Vocês já não desconstruíram a questão milenar aí, que hoje, mais uma vez, eu provei que até a ciência está alicerçada em religiões, começando ali com o paganismo. E hoje vocês não desconstruíram tudo isso? Não a verdade que te cerca até hoje, vizinho, parente, colega de trabalho, de escola, familiar, você mesmo outrora foi, e agora você não botou isso em xeque? Aí eu te pergunto, será que é só isso que te engana? Será que é só isso que é o engano da sociedade? Será? Fica aí a questão. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima. Vamos questionar tudo.